Olá amigos, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu quero voltar a um conflito que já foi objeto de um vídeo aqui no canal. A ação proposta pelo Caetano Veloso contra o Flávio Morgenstern em razão da utilização daquela hashtag Caetano Pedófilo. O que nos traz de volta a esse conflito foi o fato de que o Flávio apresentou a sua defesa, apresentou a contestação. E nesse vídeo nós vamos tratar dos argumentos que ele apresentou. Mas em seguida, no dia seguinte, a juíza já prolatou a sentença. Então nesse vídeo nós vamos também trocar algumas ideias acerca do conteúdo da sentença, que em minha humilde opinião foi fundamentada de modo decepcionante. Então o tema no vídeo de hoje é esse, meus amigos, e eu espero que vocês possam me acompanhar mais uma vez em mais esse conflito tratado aqui no canal. Vamos juntos! Era uma vez Caetano Veloso e Flávio Morgenstern, dois sujeitos cujas vidas se cruzaram em razão de uma ação indenizatória proposta por Caetano contra Flávio, em que Caetano pedia que Flávio fosse condenado a lhe indenizar por danos morais em R$200 mil. Pedia também que este fosse proibido de utilizar a hashtag Caetano Pedófilo ou de referir-se ao artista nesses termos com esse tipo de adjetivação. Caetano Veloso conseguiu uma decisão liminar que censurou, proibiu que Flávio se referisse a ele como Caetano Pedófilo. Depois disso, Flávio Morgenstern, agora, se não me engano, no dia 7, apresentou a sua defesa, ou, em termos técnicos, juntou aos autos a contestação. E basicamente a defesa se deu nos seguintes termos. Primeiro, Flávio tentou, por meio de seu advogado, obviamente, tentou mostrar ao magistrado o contexto em que o conflito aconteceu. Ou seja, havia a ocorrência daquele Queer Museum, que foi objeto de um vídeo aqui no canal, talvez o vídeo em que eu tenha sido mais xingado, porque eu costumo aqui defender liberdade de expressão. Achei que houve ilícito, mas não achei que foi crime. Houve aquele Museu de Arte Moderna que teve uma exposição polêmica de um sujeito pelado que era manuseado pelas crianças e tal. Também fiz um vídeo aqui, fui altamente xingado. E em razão disso, deu-se um debate público. E o Caetano defendeu essas exposições. Em face disso, ele foi questionado e à época surgiu essa hashtag no Twitter, Caetano Pedófilo. Então, primeiro o Flávio tenta mostrar isso e dizer, olha, o Caetano é um polemista, é um artista, uma pessoa pública que tenta influir na formação da opinião pública, na criação de eventuais maiorias. Então, o primeiro aspecto da defesa do Flávio foi mostrar isso. Por quê? Porque quando se trata de pessoas públicas, quando se trata de alguém que tem relevância no processo político, o direito de não ser criticado fica amenizado e é afastado. Uma coisa é você dizer algo, uma crítica, apontar algum defeito do Caetano Veloso. Outro é do seu Zé da Esquina. O seu Zé da Esquina, ninguém tem nada a ver com a vida dele. Mesmo que você esteja falando uma verdade, aquele negócio da difamação, né? Vamos supor que o seu Zé tenha cheiro de cachaça. Você sai por aí falando, seu Zé tem cheiro de cachaça, cheiro de cachaça. Você não pode fazer isso. Mas é verdade. Mas quem é você para cuidar da vida do seu Zé? Outra coisa é tratar de pessoas públicas. Então, o primeiro ponto na defesa do Flávio foi mostrar isso, o contexto do embate e que o Caetano é uma pessoa pública que está na discussão política. Ótimo.
O segundo ponto, e isso para mim é que foi o surpreendente, na contestação ou em sua defesa, o Flávio menciona uma biografia do Caetano Veloso que tem o título Caetano, uma biografia, a vida de Caetano Veloso, o mais doce e bárbaro dos trópicos. É um livro de Carlos Eduardo Drummond e Márcio Nolasco. E nesse livro são narrados casos de relações amorosas do Caetano Veloso que deixam claro que o Caetano se interessa ou se interessava por menores de idade. Nós sabemos do caso, obviamente, da Paula Lavigne, que é o mais falado, que teve relação ou perdeu a virgindade com o Caetano aos 13 ou 14 anos, agora não estou lembrado, no outro vídeo isso é colocado com certeza, de idade. E o livro fala de outros casos, fala, por exemplo, do caso da Vera Zimmermann. Não sei se vocês vão saber, é uma atriz, eu vou pôr uma imagem aqui, possivelmente você reconheça, acho que ela está na Record agora. Na época, menor de idade, o Caetano teve um contato com ela, caiu matando. E tem mais casos nesse livro. Então a defesa do Flávio coloca as coisas nos seguintes termos. Olha, o Caetano Veloso sabidamente tem preferência por menores de idade. Isso está nessa obra e ele nunca questionou, nunca pontuou que não se tratasse da verdade. Nesse ponto, permitam-me fugir um pouco do assunto. O Caetano Veloso ficou encebando para que essa biografia pudesse ser publicada. Até há algum tempo atrás, o Código Civil era interpretado no sentido de que biografias demandavam a autorização do biografado. É isso mesmo, o dispositivo é esse aqui. E olha o artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. E era com fundamento nesses dispositivos que no Brasil os autores, as editoras, tinham medo de publicar biografias. E sabe o que o Caetano Veloso fez? Ele negou a autorização para essa biografia sob o argumento de que estaria mal escrita. Quer dizer, impedindo que a biografia acerca dele fosse publicada. Acontece que esse artigo foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade 4.815, em que se deu uma interpretação conforme a Constituição para determinar que não fosse necessária a autorização dos biografados e nem de pessoas citadas nas histórias da biografia. Aí essa obra foi publicada. Feito esse parênteses, nessa digressão, então, com base nessa obra, o que o Flávio argumentou foi, olha, o Caetano tem predileção por menores de idade. Tem ou tinha, conforme se conta nesta obra, cuja veracidade não foi questionada. E aí o problema, segundo o Flávio, é que o Caetano não se importa de dizer, de ter informado por aí, que ele prefere menores de idade ou preferia. O que ele se importa é que isso seja retratado de modo negativo. Esse eu achei um argumento forte da defesa do Flávio. Então o que ele coloca é: Caetano Veloso é mesmo um pedófilo. Não pode ser chamado assim? Só pode ser descrito desta forma se, de modo que o vanglorie, que o valorize? Esta é uma questão que a magistrada deveria responder. Na defesa, o Flávio cita a CID do transtorno, que seria o de pedofilia, e eu não sou o técnico para dizer Caetano é ou não é pedófilo. O que eu posso dizer é que essa questão foi colocada e a decisão do caso deveria passar por isso. Pois bem, feita esta introdução referente aos fatos, a defesa entra em argumentos jurídicos. O primeiro, que seria uma preliminar, é um questionamento
quanto à competência da 14ª Vara Civil da Comarca da Capital do Rio de Janeiro para julgar um sujeito que mora em São Paulo, se não me engano, que é o Flávio Morgenstern. O Flávio argumentou, mostrando decisão de um outro caso nesse sentido, que quando o autor da ação é pessoa nacionalmente conhecida, o juízo competente para julgar a ação seria o do domicílio do réu e não o do domicílio do autor. Ocorre que tem se interpretado o Código de Processo Civil no sentido de que, em se tratando de dano moral causado por ofensa na internet, o domicílio do próprio autor é competente. Então, esse foi o primeiro ponto que o Flávio endereçou. Aí, mais um aspecto que eu queria levantar. Gente, isso gera muitos abusos. Volta e meia você tem youtuber sendo processado em cidade diferente de onde ele mora com base nisso. O autor, que é o ofendido, propõe a ação em seu domicílio e quem manifestou na internet que se vire para ir atrás disso, para tentar estar presente em audiência e tudo mais. E aí, tem uma ação, na verdade já virou um recurso extraordinário que está no STF, proposta pelo Miguel Najib, aquele do Escola Sem Partido, que muita gente não gosta, mas nesse ponto eu acho que ele está fazendo um bem para todo mundo. E nessa ação está sendo discutida a constitucionalidade de colocar o domicílio do autor como competente para a propositura desse tipo de ação. Por quê? Em razão dos abusos que isso tem causado e da dificuldade para a defesa dos réus. Esse recurso, nossa, até gaguejei aqui, esse recurso extraordinário não foi mencionado na defesa do Flávio, mas existe, tem repercussão geral, então vai influenciar outros casos e endereça o mesmo problema, que é o da competência do juízo. Depois dessa questão da competência, aí a defesa entra nos argumentos jurídicos para encabeçar ou para endereçar o mérito. Basicamente, dirá que não há ilícito. O que o Flávio fez foi descrever a realidade. E descrevendo a realidade, embora de um modo que o Caetano possa não gostar de ouvir, porque é crítico, ele não teria praticado ilícito nenhum. Eu gostei dessa defesa. Gostei da contestação, achei bem escrita. Talvez, obviamente, em alguns aspectos eu a fizesse de outro modo, mas isso não significa que ficaria melhor ou pior. Só que em alguns pontos, talvez, por exemplo, essa questão do recurso extraordinário do Najib, eu mencionaria. Pois bem, no dia seguinte ao da juntada da defesa da contestação, a magistrada sentenciou. Nossa, então isso é uma beleza. Afinal, o judiciário célere. Eu concordo. Longe de mim criticar magistrado por despachar ou sentenciar com celeridade. Eu lembro do pessoal da defesa do Lula que achou que o recurso foi julgado muito rápido. Eu acho que isso é mérito do judiciário. O problema não é esse. O problema é um julgamento célere que não endereça os argumentos da defesa, ou, em outras palavras, que não leva em conta aquilo que a defesa apresentou de argumento. E aí o que você passa a ter é só um simulacro de contraditório, porque um dos princípios do processo é o do contraditório. Uma parte se manifesta, a outra responde, para poder formar a opinião do juiz com base nos argumentos de ambas as partes. E o que parece é que a sentença não considerou. Eu queria começar por essa síntese que a sentença traz acerca do que teria sido o argumento da defesa. Eu acabei de falar para vocês aqui o que a defesa argumentou. Veja como a sentença sintetiza tudo isso. A parte ré, por sua vez, quando de sua contestação asseverou a ausência de qualquer comportamento ilícito ou indevido, limitando-se ao dever de informar e de veiculação do debate público sobre valores fundamentais da sociedade brasileira. Isso está certo. Destacou o réu
que a contextualização objetiva dos fatos demonstra que, diferentemente do que pretende fazer parecer o autor, ele não foi vítima da ira de um hater da internet que, sem ter mais o que fazer, resolveu injuriá-lo. Não, a objetiva contextualização demonstra cabalmente que os fatos todos se deram em um democrático, embora acalorado, debate público sobre valores fundamentais da sociedade brasileira, não tendo havido a prática de qualquer ato ilícito do réu, mormente porque não foi o réu quem criou a hashtag Caetano Pedófilo. Sim, o réu argumenta tudo isso, mas não se resume a isso. Há a questão da competência do juízo e há a questão objetiva de dizer que o comportamento do Caetano já foi descrito em obra biográfica e lá o comportamento descrito é o que, no entendimento do Flávio, poderia ser chamado de pedofilia. E eu não estou falando nem de crime, gente, porque o que o Caetano fez à época, se levado em conta com base no direito da época, não foi crime. Eu tenho um vídeo falando sobre isso na ação proposta pelo Caetano contra o Olavo, em que eu explico por que não existe crime aí. Então, se você está pensando em pedofilia como crime, não é o caso. Mas não é o que o Flávio fez. O Flávio falou de pedofilia enquanto um enquadramento, uma conceituação objetiva da conduta do Caetano. Bom, a juíza passou por cima disso e vai dizer que o fato do Caetano ser pessoa pública é irrelevante, o fato dele estar em meio a uma discussão acalorada é irrelevante, e aí o que me pareceu o pior. Segundo a magistrada, a liberdade de expressão sempre tem que levar em conta o direito à honra e à privacidade. Isso não é o que entende o judiciário em geral, amigos. O poder judiciário, em várias sentenças, em vários estados, em tribunais superiores, reconhece que, em se tratando de pessoas públicas mais famosas, esse direito à privacidade e à honra cede um pouquinho em favor de um debate público, de um escrutínio maior em torno daquela pessoa, e a magistrada simplesmente não considerou. É a mesma magistrada, inclusive, que condenou o Peninha Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, porque, se não me engano, ele disse que o Fluminense era um time mau caráter. Não sei se é mau caráter, se for outra expressão eu vou colocar aqui, mas ele xingou o Fluminense e foi condenado a indenizar o Fluminense. Gente, o Fluminense, aquele time, desculpa quem torce pro Fluminense, mas é aquele time que deve a terceira divisão e não pagou. Quer dizer, foi falar que o time era mau caráter, sei lá mais o que, foi condenado. Então essa magistrada, ela tem uma visão de que a liberdade de expressão tem que ser aquela manifestação boazinha, que não ofenda, que não cause dor, constrangimento, e não é absolutamente disso que se trata a liberdade de expressão. Eu já cansei de falar isso aqui no canal. Liberdade de expressão você exerce no limite. É justamente na hipótese em que alguém está ofendido e não quer aceitar a manifestação, é que ela deve ser respeitada. Porque liberdade de expressão para dizer bom dia, vocês são todos uns lindões, umas lindonas, isso não é liberdade nenhuma. Liberdade é aquela de dizer o que pode doer, o que pode ofender. Isso sim é liberdade de expressão. Não no entendimento desta magistrada. Eu particularmente espero que o Flávio recorra, imagino que vai recorrer, porque ele foi condenado a indenizar no valor de R$120 mil, o que é outro absurdo. R$120 mil. Gente, o judiciário está cheio de situações em que pessoas são estupradas, mortas, tornadas aleijadas, e as indenizações não chegam a esse valor, a essa quantia. Eu ia falar esse quantum, que é uma expressão que a gente usa no direito e parei.
Como que a magistrada condena o Caetano em 120, ou melhor, condena o Flávio em 120 mil reais? Me pareceu uma sentença que não observou o contraditório, que não respeitou a liberdade de expressão e que pesou a mão. E um último ponto antes de acabar. Uma vez apresentada a contestação, no processo normal, o que deve acontecer é que o autor apresente uma nova resposta. Então vem a petição do autor, a contestação do réu e a impugnação da contestação pelo autor. A magistrada entendeu que não seria necessário, tudo já estava ali bem argumentado e bem provado para que ela pudesse julgar. Poupou o Caetano de endereçar os argumentos do Flávio. Fez um favor à defesa do Caetano. O que eu espero é que em segundo grau, no Tribunal de Justiça, isso volte a ser tratado. Não tenho muitas esperanças não com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Talvez no STJ e quem sabe no STF. Mas vamos esperar. Eu acho que o Flávio está bem assessorado de advogado, está muito bem representado. Eu acho que do ponto de vista da razoabilidade, se não for para ele vencer a ação, ao menos para não ser condenado num valor totalmente desproporcional quanto esse. E vocês, amigos, o que vocês pensam dessa ação, dessa sentença? Terei prazer em ler os comentários de vocês. Agradeço a quem me acompanhou até aqui e espero que possamos nos encontrar em um próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, amigos.